Gravando. Olá, meus nobres. Roberlan, gramática nobre, evolua. Turma top, sem precedente. Realmente não há precedente no evolua, né? Mas vocês são bons demais. Eu sinto falta de vocês nesse bate-papo aqui, que teremos hoje sobre assuntos vários. Primeiro vídeo de hoje falamos sobre a vírgula. Temos algumas ilustrações, instruções nas orações adjetivas, a separação do enunciado, o significado, SOS, né? Semântica, organização e sintaxe, que é a alma da vírgula. A vírgula não é um instrumento de respiração apenas, é um elemento de organização textual e de construção de significados. Mas a segunda aula de hoje vai tratar de outro assunto aí agora. Vamos mudar de assunto? Mudando de assunto. Você tá tão bonita. Eita, povo bom de evolua. Vamos lá? Ó, a turma aí, a realeza. A doutora e sua avó. E o doutor e o seu primo. Vamos lá? Mas esse assunto, o que essa imagem tem a ver com o assunto de agora? Agora é regência, realeza, coisa de rei e rainha. Só para lembrar um pouquinho de regência verbal e nominal, uma coisa breve. Regência tem a ver com governo, aquele que manda. Regente, governante. Regido, governado. Regente é o termo que pede complementações. O regido é o que completa. Se a regência nominal, eu tenho uma asa. Adjetivo, substantivo e advérbio. Algum desses aí, algumas vezes, pedem complementos. Nominal, por exemplo. Os pobres têm necessidade. Pelo sentido, ajuda muito. Então, necessidade de quê? De quem? De ajuda. Regência nominal. Olha a preposição ali obrigatória. Regência verbal. Os pobres necessitam. Como é que eu sei que é verbo? Eles ou elas necessitam. Necessitam de quê? Também de ajuda. Olha a preposição também obrigatória. Regência nominal. Eu completo um nome, asa, ou adjetivo, ou substantivo, ou advérbio. E na regência verbal, eu completo um verbo. No caso nosso aqui, focando na complementação com o uso de obrigatória de preposição. Preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Preposições essenciais. Na essência, são preposições. Mas o assunto é crase. Tem a ver com regência, tudo. Não estude crase sem estudar regência. Não estude crase sem perceber as preposições, senão a vaca vai pro brejo. Retomando essa imagem aí, por dentro do assunto A mais A. E aí, onde tem crase, tem A. Onde tem crase, tem A. Onde tem crase, tem A. Vamos crasear. Duas crases que você tem que dominar. Fusão e clareza são as bases do assunto crase. Primeiro você estudou a regência nominal e verbal, passou pelas preposições e agora você tem que aprofundar a letra A. Onde tem crase, tem A. Tem a crase por fusão e a crase por clareza. A fusão é essa complementação que a figura mostra aí, ó. Um elemento que conecta outro. A clareza é ver e entender melhor o assunto. Vamos lá? Ou eu queria ver essa imagem com vocês aí, velho. Imaginar. Ai, ai. Pra quê? E aí vai. Cantar. Não. Bife ali na mesa. Bife à milanesa. E esse bife à milanesa que dá água na boca? Usa o acento grave ou não? Usa. E o acento grave indicando clareza, o significado, o modo de preparo do bife. É como ele é preparado. É a maneira, é o estilo dele. Olha que gostoso. Vamos passar aqui, senão vai ficar feio. Essa imagem tem que ficar clássica. A estrutura da crase está aí. Verbo a, nomear. Verbo a, nomear. Esta é a crase por fusão.
pode ser diante de nome feminino, pode ser diante de nome masculino, no caso, a palavra aí, aquele ou aquilo é neutro, mas aquele é um nome masculino, aquilo é neutro. Roberto, não posso usar crase com nome masculino, aquele, se houver fusão, sim. E com o substantivo com o pronome relativo a qual, se houver fusão, também. Crase por fusão, preposição mais artigo da crase. Preposição mais artigo da crase. Outra imagem aí para focar, preposição a, artigo a. Só o artigo a, não, pode ser a letra a do aquele, aquela e aquilo. Ó, e pode ser também aí do a, qual ou as quais. Crase por fusão é a mais a. A mais a, crase a. Essas frases a gente já viu na aula antepassada. Vou ler algumas para refrescar a memória. Obedeço à lei. Quem obedece, obedece a. Preposição. Lei é palavra feminina. A mais a, crase a. Aquele macetinho, aquela dica boa aí. Como é que eu faço para compreender em outra esfera de tradução do texto? Obedeço ao código. Não entendi. Troquei lei por código. Feminino por masculino. A crase é confirmada. A por ao, crase ao. A por ao, crase ao. O miau. Mas eu quero focar nessa última frase, que tira o sossego de muita gente, porque aquele é um vocábulo masculino, livro é masculino, e se você decorou e decorar tem sua importância, mas dizer, a crase não acontece porque masculino não crase é coisa de fêmea. Refiro-me àquele livro. Quem se refere a preposição, a palavra feminina, a mais a, crase a. Então, cuidado com só decorar. Decora, tem a base, mas enxerta com leitura e estudo. Crase por fusão. Vamos ver a crase por clareza, que nos importa agora. Pegamos dessas frases aí, ó. Cortei a faca. Bom, a frase aí pode ficar com ou sem um acento grave. E o interessante aqui é que a gente já começa um tipo de crase que são as crases possíveis. Porque se eu escrever cortei a faca, eu estou afirmando que, por alguma obra da natureza ou de força, de habilidade, eu cortei uma faca. Provavelmente com outra faca. Mas se eu não quero entrar nesses métodos criativos, eu vou dizer cortei a faca, dizer como é que eu cortei aquele bife, aquele peixe, aquela galinha com a faca. Cortei a faca com acento grave equivale a cortei com faca, usando faca. Uma frase que a gente caiu à noite. Anoiteceu. Ele caiu à noite. Quando anoiteceu, ele caiu. Ó, o acento grave indicando clareza. Gente, o nome é acento grave. Ele é de esquerda. O de direita é o acento agudo, só para lembrar. O papo é pop, a crase é pop também. O papo é pop e a crase é pop. O papo é pop e a crase é pop. Pop, proibida, obrigatória, possível e o ezinho só no som, né? Especial ou exceções. Vamos revisar a crase proibida. Crase proibida. Crase proibida. Quando não houver a fusão, a crase é proibida, óbvio, né? Porque a crase por fusão tem que haver fusão. A mais A, crase A. Já vimos isso aí, e vou aqui só recapitular alguns pontos. Diante de verbo, essa regra aí você não pode errar. Nunca tem. Palavras repetidas, frente a frente, testa a testa, não vai. O A no singular e o nome no plural, recapitulando uma frase, transformando-a. Obedeço a leis. Não tem a crase. Por quê? Tem que haver concordância também na crase. Diante de Nossa Senhora, as santas ou da palavra Deus, não há. As divindades, os seres espirituais não recebem crases. Os santos e santas e a palavra Deus. Antes de sujeito, aí uma breve revisão. Não existe sujeito preposicionado. Se o objeto é direto, ele não tem preposição. Antes de pronomes pessoais,
do caso reto e os oblíquos. Quais? Caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, sem crase. A minha palavra ela, sem crase. Não recebe crase. Oblíquos, mi, ti, si, nos, vos, li. O-a, mi, ti, si, nos, vos, li. Pronome oblíquo não recebe crase. Ok? Pronomes indefinidos. Se é indefinido, nada, ninguém, alguém, a crase não coabita com indefinições. Interrogativo é só para perguntar. 3 pronomes-chave aí. Quem, que, cujo. Quem, que, cujo. Quem, que, cujo não recebe acento grave. Diante de horas, com a palavra para, desde, após, entre, para, desde, após, entre, para, desde, após, entre, não recebe crase. Por quê? É um tempo vago. Se for um tempo preciso, é outra aula. Aqui são as frases proibidas. Ok, galerinha? Eu anotaria. Questões que preparam aprovações. Complete as lacunas corretamente. Vou dar uma pausa na minha leitura. Leiam aí no seu tablet, no seu smartphone, na sua tela plana, onde quer que esteja essa imagem, leia com calma. Pense na sua redação, no que ela vai produzir de significados, ou na sua interpretação do enunciado. Ontem assisti, olha os ganchos aí de respostas, quem assiste, assiste a algo, a alguém ou a alguma coisa. Assistir na ideia de ver, em outras ideias não. Na ideia de ver, preposição obrigatória. O filme, ontem assisti aquele filme. Mas, Roberlano, eu aprendi que aquele não encaixa porque filme é masculino. Não. Mas A mais A, crase A. A mais A, crase A. Assim eu posso letra B ou C. Vamos chamar assim para otimizar, tá bom? Eu ontem assisti aquele filme com meu namorado. Depois fomos à lanchonete. Ó, o verbo, ó, fomos, quem vai, vai a algum lugar. A lanchonete. A mais A, crase A. E pedimos 2 lanches. Não ficamos à vontade. É o modo de ficar, é a maneira de ficar. Vontade é a palavra feminina. Ó, crase por clareza. Não ficamos à vontade quando o garçom ficou nos rodeando enquanto olhávamos o menu. Então desistimos e fomos embora para jantar em outro local. O problema era que aquela era a única lanchonete aberta. Esse aquela aí vai ter? Já sabe que não, né? E a única também não, é só o artigo aí. Essa aqui não tem resposta que eu não formatei, não, mas aqui é a letra C. Aquele com crase, acento grave, a com acento grave, a com acento grave, aquela e a. Terceiro item aí. Mais uma leitura. Qual das frases abaixo está escrita corretamente? Corretamente. Você que vai fazer concurso público agora e outros concursos também, o Enem também é importante, mas com outros enunciados, prestem sempre atenção ao enunciado. Escrita corretamente. Não o reconheci à distância. Ou esse à distância aí, distância só com a palavra determinada, à distância de 5 metros. E seria a letra A com acento grave. Fiz um bife à milanesa. Já sabe que tá certo aí. Não a vejo há muito tempo. Gente, quem vê algo, vê alguém. Esse é um pronome. O pronome não recebe acento grave. Não devo dinheiro a ninguém. Ninguém, pronome definido, não acontece crase. Resposta, segundo item. Fiz um bife, a milanesa. Sim, detalhe. Eu falei que o termo não recebe, o pronome não recebe acento grave. Você vai lembrar, mas a palavra aquele e aquela são pronomes. Acontece o acento grave na letra A, de aquele, aquela e aquilo. Ok? Mas são as exceções, as particularidades que a nossa língua tem.
Marque a frase incorreta. Olha aí, vou dar um tempinho para vocês acertarem. Segundo item, frase incorreta. Ó, aqui tem a seta. Não gostei do fato dela ter dito aquilo. Não é dito algo a alguém, é dito algo, objeto direto sem preposição, não vai a crase. Mas eu quero ler o item 3, que se o pessoal do Evolu tivesse aqui, ia perguntar. A galera do Evolu é top. Perguntaria, mas Robelão, esse é aqueles aí, estranho com essa frase assim. Isso que tá, você ler uma frase, realmente ler, entender, interpretar. Gente, se você disser assim, eu não entendi, você está dizendo que você não leu. Leitura e entendimento é a mesma coisa, tá bom? Aqueles alunos, vou ler assim, foram dadas várias oportunidades. Olha o verbo dar, quem dá algo a alguém. A mais A, crase A. Mas é aqueles. A mais A, crase A. Mas é aqueles. A mais A, crase A. Eu acho que ele não quer comer isso, não. Quer nada. Opa aí, ó. Quer comer nada. Ele está sendo obrigado. A crase também tem a crase proibida e a crase obrigatória. Vamos para a obrigatória? Crase obrigatória. Palavra feminina. Expressa ou oculta. Que não repele artigo, que não rejeita o artigo. Fui à praia. Fui à praia. Quem vai a um lugar. A mais A, crase A. Não um lembrete aí. Fui ao parque. Feminina por masculina. A por ao, crase. Tudo legal. Diante do artigo A e dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo. O aquela ninguém vai estranhar, porque a palavra feminina é consagrada para a crase. Mas aquele e aquilo, tomem cuidado, porque apesar de ser aquele masculino e aquilo neutro, A mais A, crase A. Referiu-se àquele que estava ao seu lado. Quem se refere a mais A, crase A. Diante de locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Locução é um conjunto de palavras. Adverbiais, valor de advérbio. Conjuntivas, valor de conjunção. E prepositiva, de preposição. ACP. Adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Olha só como isso aqui lembra da crase por clareza. O documento foi elaborado de que maneira? As claras. É como você elaborou. Aqui não é A mais A, crase A. Aqui é o significado que exige o acento grave. Diante de pronome possessivo em referência ao substantivo oculto. Dirigiu-se àquela casa e não à sua. Opa, olha que coisa interessante. Sabem os estudiosos, vocês são estudiosos, o Evolua é turma top, e essa aula é para o Evolua, mas também para todo mundo que tiver acesso ao nosso canal Gramática Nobre, Roberlan Gramática Nobre. Mas Roberlan, diante de sua, é facultativo, mas olha a condição que ele está colocando aí. Dirigiu-se àquela casa e não à sua casa. Nesse caso, ele retomou um elemento. Neste caso, a crase diante de sua é obrigatória. Ok. Galerinha, a casa obrigatória é isso aí. Eu separei proibida, obrigatória, possível, vocês terem um esquema bem legal, bem didático. Espero que vocês estejam gostando, mas anotem, questionem, pesquisem e eu anotaria. Leiam um bom livro. Aí são exemplos de preposição, conjunção e advérbio em relação às locuções. Vou deixar a telinha um pouquinho para vocês olharem aí. Próxima aula vocês podem perguntar sobre isso. Foi dito na tela anterior. Printa aí, copia, anota. Anotar faz muito bem para a saúde. Estou aprovado. Reflexão. A diferença entre o possível e o impossível está na vontade das pessoas. Coisa fantástica. Agora,
não é a reflexão existencial, é a palavra possível. Existem crases possíveis, esse que eu quero com vocês. Crase possível. Eu vou dar um tempinho nessa gravação, porque eu quero um tempo só para essa crase possível. Valeu, galerinha. Não zanga, não. Vão ser 3 vídeos, mas vão ser 3 vídeos curtos que vão ajudar vocês a aprender um pouquinho mais sobre crase. Ó. Não se esqueçam de dar um like nessa aula se gostar. Assine nosso canal. Assine não. Se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe. Ó. Roberlan Gramática Nobre, agora aqui no Evolua.